Oiê! Esse é o primeiro episódio do Ela Pode, Ela Faz. Eu quero deixar muito claro que o Ela Pode, Ela Faz, ele não é só um podcast. Ele é uma comunidade de mulheres que fazem acontecer. Então o papo de hoje aqui vai ser sobre isso. E hoje o episódio é com uma pessoa muito especial para mim, uma convidada que está imersa aí no ramo da maternidade. Então tem tudo a ver com o empreendedorismo feminino. Conheça ela, a minha irmã. É uma honra e uma delícia estar aqui hoje e espero trazer boas vibrações para esse podcast que vai ser sucesso. Se apresenta, fala um pouco mais sobre a sua profissão, sobre o que ela faz, o que você faz, para todo mundo conhecer. Bom, eu sou a Carol, trabalho como doula, educadora perinatal e sou mãe. E o trabalho da doula, para quem não conhece, né, a doula ela acompanha a mulher na gestação, no parto e no pós-parto, na amamentação. Então a gente vai para o primeiro quadro de hoje, se chama Do Começo ao Sucesso. E é basicamente para falar sobre a sua história, para o pessoal conhecer você. Então a primeira pergunta é: como nasceu o seu interesse por esse universo da doulagem, né? Da educação perinatal e etc? Bom, veio primeiro da minha maternidade, né? Então, minha primeira experiência, né, foi totalmente sem conhecimento, né, sobre tanto gestação, parto, principalmente no pós-parto, tive bastante dificuldade. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso e compartilhar também um pouco da minha experiência. E aí foi quando começou, né, eu comecei a me interessar por esse assunto. Em que momento que você entendeu que o seu amor pela maternidade podia virar uma profissão futuramente? Bom, e quando eu comecei a estudar sobre isso, comecei a compartilhar no Instagram um pouco da minha experiência e do que eu estava estudando, ali, dos meus conhecimentos, né, sobre isso. Aí uma amiga chegou pra mim e falou: Carol, você já pensou em ser doula? Que é a sua cara. E eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí eu fui pesquisar sobre a profissão. Você já sabia o que era? Já sabia o que era, mas não assim profundamente. E aí eu me identifiquei totalmente, assim. E aí foi quando eu fui atrás de buscar ver que isso era uma profissão, né? E comecei a me interessar e fui atrás de me profissionalizar como doula. Entendi. E aí, quando você decidiu, então, ir para essa profissão, você viu que tinha tudo a ver com você, mas existiu um processo até você entender que isso estava dando certo. Em que momento você sentiu que foi a virada de chave para saber que, realmente isso aqui é o que eu quero fazer e eu tô no caminho certo? Foi um processo. Então, quando eu comecei, foi muito mais como entendendo ali, né, como um hobby que eu compartilhava no Instagram, mas eu vi que realmente isso poderia virar a ser, né, uma profissão e tal, quando eu comecei a receber muitas mães, muitas mulheres que me acompanhavam e começou a me dar feedback assim: Carol, você tá me ajudando muito na amamentação, eu tava querendo desistir, e aí com as suas dicas que você compartilhou, eu não tô sentindo mais dor e tal. Falei, poxa, então, realmente, né? Está funcionando. E aí foi quando eu fui atrás de fazer o curso. Aí eu fiz, né, o curso de doula, fiz os primeiros cursos ali de doula, educadora perinatal, e me formei de fato. Entendi. Mas esse foi só o começo, né? Sim, eu acho interessante essa questão do feedback, porque eu vejo que a gente, não só na maternidade, mas no empreender em geral e até em outras questões da vida, nós mulheres, a gente escuta muito as críticas e leva muito isso em consideração, só que quando são feedbacks positivos, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Tipo, será que isso aqui tá certo? Será que vale a pena escutar? Mesmo? Será que ela só não tá falando pra me agradar? Alguma coisa assim. Então, acho que é um bom ensinamento para todas vocês também aprender a escutar elogios e levar isso em consideração. Não só as críticas, que às vezes nem são críticas construtivas, mas a gente leva em consideração. A gente se apega. Né? Então, a gente entendeu bem a sua história, entendeu bem o seu começo. E aí a gente vai pro quadro 2, que eu digo que eu acho que é um dos quadros mais importantes. Porque é ele que faz a diferença entre o empreender que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê no dia a dia, pro empreender da vida real. Que é na hora H, que se chama O Perrengue que Me Fez Crescer. Porque é sobre perrengue, né? Aqui a gente quer externar isso, os perrengues, a parte difícil, os desafios, o real, exato.
Então, a primeira pergunta é muito sobre a sua maternidade e o seu trabalho em conjunto. Então, qual foi o maior perrengue que você viveu tentando conciliar a sua vida como mãe e empreendedora ao mesmo tempo? Ai, perrengue, gente. Vocês vão enfrentar de monte. Seja em qualquer ramo do empreendedorismo feminino, porque acho que a gente sempre tem uma questão a mais. Então, por exemplo, a maternidade. Eu acho que o maior perrengue envolvido com a maternidade e empreender é o tempo. É você conseguir conciliar o tempo, né? O tempo de ficar com os filhos, o tempo de você se dedicar ao seu negócio, né? Porque o empreender é muito isso. A gente tem essa ideia de que, é pra mim, então eu vou escolher o meu horário, tenho liberdade e tal. E aí, quando você vai empreender mesmo, você vê que é mais difícil ainda você conciliar esse tempo, né? E aí, quando você é mãe, você tem que se dividir, não, né? A gente tem várias facetas, né? Então, a maternidade, o trabalho, a casa, enfim. Eu acho que a maior dificuldade é isso. Então, o maior perrengue foi conciliar isso. Quando comecei a doular, o Theo, né, o meu primeiro filho, ele também era pequenininho. E aí eu tinha que levar ele, às vezes, para amamentar dentro do carro, e aí atender. E além disso também, para você, né, estudar mesmo, se dedicar ali, se atualizar, principalmente na sua área. Acho que tudo isso envolve você conseguir conciliar esse tempo, que é muito difícil. Acho que essa é o maior perrengue, assim. Sim. Eu acho que quando a gente começa com o objetivo de empreender, a gente começa a pesquisar. E a gente começa a ver várias pessoas, se inspirar, piriri pororó. E aí o que eu vejo muito é que as pessoas vendem uma vida perfeita no empreender, né? Que é diferente da vida do CLT, que você tem regras, né? Que você tem ali um horário, etc. E que quando você empreende isso não acontece. Quando você empreende, você tem o seu horário, você tem a sua rotina. Você faz o horário, como Mas se não é isso que, na realidade, quando você vai empreender de fato no dia a dia, na vida real, você percebe que você escolhe muito menos a sua rotina, né? E aí é sobre escolher o seu difícil, né? Porque a vida CLT, ela é difícil, com certeza, e a vida de empreender também é difícil. Também tem os seus desafios. Então, é muito sobre entender qual dos dois difíceis combina com você. Qual faz mais sentido pro seu propósito de vida. Né? Porque daí eu acho que vem muito dessa ideia de algo ilusório, de uma vida perfeita no empreender. Essa ideia, eu acho que essa ideia do empreendedorismo, principalmente assim, na maternidade, depois que a gente é mãe, a gente escolhe empreender, porque aí a gente tem isso, né? É mais fácil para conciliar o tempo, porque aí eu consigo trabalhar e consigo ficar com os meus filhos. E aí quando você vai pro real, fica tudo mais difícil, assim, porque você tem que ter o compromisso, né, de se dedicar aos dois ali, saber dividir isso também é difícil, né? Então, sim, as duas jornadas, né? Porque é uma jornada quase que de trabalho, né, você ser mãe. É um trabalho, né? É um trabalho não remunerado, mas é um trabalho. Sim. E aí... porque, consequentemente, a mãe acaba ficando dentro de casa também. Então, ela vira também uma pessoa que tá o tempo todo organizando, o tempo todo arrumando tem casa, né? Você gerenciar ali a sua casa, enfim. É o caos, São né? vários... é o caos. Já cansei de falar. Só em falar. A outra pergunta, eu acho que vai para todas as mães, né? Todas as mulheres que têm a ver com a maternidade, que vivem a maternidade no dia a dia, que é como você lida com essa culpa materna, com a autocobrança, que eu acredito que venha muito, que aconteça muito quando você vira mãe, né? Gente, é aquela frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas assim, é muita terapia. Além da terapia... nossa, eu acho que a culpa... ela é muito... Porque a culpa... Ela é muito pesada mesmo. E realmente, a gente se culpa. Porque é o que eu falei. Você tem que ter ali o tempo com seus filhos e o tempo para se dedicar ao seu trabalho. E aí a gente se cobra muito.
se eu tô me dedicando ao meu trabalho, eu não tô ficando com meu filho, né? Se eu não tô ficando com meu filho, eu não tô me dedicando ao meu trabalho, não tô sendo produtiva, né? Então, acho que esse é um dos fatores, né? Quando você pensa, assim, em um momento que você se frustrou, assim, na sua jornada de empreendedora, que você imaginava uma coisa, e aí na hora que você começou era uma coisa completamente diferente, você pensa no quê? Eu acho que a pressa, talvez, de fazer acontecer, sabe? Acho que quando a gente começa com um sonho e a gente se dedica e a gente fala assim, eu tô fazendo por mim, então vai dar muito certo e tal. E a gente tem um pouco de pressa de fazer acontecer, de que tudo, né, vai dar certo e tal logo de cara. Acho que entender que é um processo, né, assim, foi um longo caminho, né, até eu conseguir mesmo olhar para o meu trabalho e falar, esse é o meu trabalho, né, o que me traz ali um retorno e tudo mais. Foi um processo. Então, assim, são 5 anos de doulagem e acho que uns 2 que eu consigo ver que de fato começou a dar resultado. Então esse processo, entender que esse processo ele não é imediato como vendem e como a gente imagina, né, como a gente sonha. Eu acho que esse é um a parte mais frustrante, né? Foi uma coisa que me deixou meio Mas até acho que entender. Mas acho que isso vai muito da questão da gente se comparar, né? Tipo assim, eu vejo a fulana que começou ontem e tá comprando um Renegade. e aí eu tô aqui andando a pé, né? Muito. E essa comparação, ela acho que existe não só em questão... Porque assim, a gente se compara, principalmente maternidade também, a gente faz muito isso, né? De se comparar. E olha só, uma coisa que a gente faz muito é de olhar para o outro e falar, olha só, né, fulana conseguiu, mas, gente, e a sua caminhada, sabe? E a sua história. Então, assim, a maternidade, ela não vai te paralisar, você não vai deixar de conquistar as suas coisas, de conquistar os seus sonhos. Mas é óbvio que a gente vai andar um pouquinho mais devagar e tá tudo certo, né? Cada qual no seu... É sobre ter compaixão também com a sua, né, com o seu ritmo, com a sua história. Então, entender que é um processo que vai demandar ali de acontecer, mas não comparar também com os outros, porque cada um tá vivendo ali o seu perrengue. Empreendedorismo feminino tem perrengue, porque é a realidade. A gente vai estar lidando sempre com algum perrengue. Mas entender que faz parte do processo, né? Sim. E que devagar é sempre, né? E a gente vai chegando. Aos poucos, né? Aos poucos a gente vai conquistando, né? Não dá pra comparar né, nosso caminho ali com uma pessoa que às vezes não teve ali, por exemplo, o desafio da maternidade, né? Pra empreender e tudo mais. Isso é um exemplo, né? Mas pode ser tem várias coisas que podem influenciar, né? No processo ali, na velocidade do seu processo de acontecer. Eu acho que até o fato de eu ter começado o podcast, ele vem muito disso. Da diferença do empreendedorismo feminino pro empreendedorismo de homens, normal, né? Porque as mulheres, elas têm que lidar com coisas, com cargas que os homens não têm. Então, a maternidade é uma delas, por isso que eu quis abordar isso aqui até. Mas nós temos também a questão da pressão estética, que muitas mulheres sofrem a mais do que os homens acabam sofrendo, né? Situações de preconceito mesmo, do dia a dia. Tem a questão de hormônios, né? Nós temos fases do mês que a gente tá good vibes, e tem fase que a gente tá louca, entendeu? Então, tipo assim, isso influencia demais e é muito pouco falado. Então, acho que essa representatividade é muito legal de trazer aqui. E não entenda que isso tudo não é num quesito de, estou julgando, numa questão de julgamento. Não, é a realidade. Essa é a realidade do mundo. Hoje a gente vive isso. Eu acho que quanto mais cedo a gente perceber e aceitar, as coisas vão andar, né? Cada um no seu tempo. E tá tudo bem, com os seus desafios e tudo mais. No mesmo processo, né, do caso que tem a parte frustrante, onde a gente começa e se frustra, tem a parte que a gente se surpreende, né? Então, a gente começa, aí a gente pensa que vai ser desafiador, que vai ser super difícil, mas a gente vê que não é tanto.
sabe, que é legal. Pra você, o que foi dentro da sua jornada de empreendedora? Eu acho que, apesar de entender que era um processo, que talvez ia demorar um pouquinho mais, né, pelas questões ali que eu mesma tinha, mas eu acho que o mais legal, assim, o que impulsiona, né, que traz essa sensação de que, tá demorando, mas tá dando certo, sabe? Eu acho que os feedbacks. Tipo, quando eu comecei a receber, né, as mensagens das mulheres falando que estava ajudando o maternar delas, né, na experiência delas, era exatamente isso que eu queria, né, e nos primeiros atendimentos também, né, por mais ali dos perrengues, Você sentia medo de ir pros partos? Nossa, muito, no começo principalmente, porque como na minha primeira experiência eu não tive, por exemplo, um parto normal, olha só, uma coisa que não tem nada a ver. Mas eu pensava assim, mas como que eu vou conseguir ajudar? E assim, eu com curso, com toda a formação com experiência, necessária, com carga, com bagagem. mas sempre, né, trazendo aquela comparação, aquela questão, né? E aí eu lembro que no começo eu falava, gente, e agora, né? Me senti insegura mesmo. E aí, como que foi a primeira vez que você foi num parto? Me tremi, né? Eu sabia, né, a teoria, sabia como seria, o que era o meu trabalho ali, mas é muito diferente, né? Quando você chega lá, você se... Mas você deu conta. Mas aí é que tá, né? Que mesmo com tudo isso, com esse medo, tudo, eu fui, e quando eu saí de lá, eu falei, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer pra sempre, sabe? Se eu não ganhasse nada pra fazer isso, era Tava isso tudo bem. que eu ia fazer. Então, foi essa virada de chave aí que foi dos feedbacks mesmo. De ver que tava funcionando, que você tava fazendo um bom trabalho. Mesmo. De que o intuito principal, o objetivo principal tá sendo cumprido. Eu acho que é muito a questão do propósito, né? A gente vê que... Não, com certeza. Exatamente. Porque tudo começa com um propósito. Na maioria das vezes. Claro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Vamos falar a verdade, né? Sim, a gente empreende, a gente quer ganhar dinheiro. A gente não quer ficar com o salário mínimo do CLT. A gente quer ganhar mais grana, beleza. Mas existe aquela parte que é do coração, né? Que vem do propósito. E talvez... Que é o que faz a gente ter o combustível, né, gente, para empreender. Porque é difícil, né? Se fosse só pelo dinheiro, talvez... Já tinha, né? Eu vou vender pipoca. Pelo menos eu faço. O que grana. É super legal também. E tá tudo bem também. E se você quiser, vende e me contrata que eu faço marketing da sua pipoca. E vai ficar maravilhoso. Porque eu amo pipoca. Porque é muito mais. A gente vai pro próximo quadro, então. Que é se eu pudesse voltar atrás. E eu já quero começar o quadro falando que não é sobre culpabilizar. Não é uma jornada de culpa. É uma ideia de... Tem alguém que está começando e está no mesmo processo e na mesma jornada que eu, quando eu comecei. E talvez se ela ouvir isso, ela não faça igual, sabe? Ela vá para outro caminho, não sei. Bom, se você pudesse dar um conselho para você mesma, pra Carolzinha, lá no início, 2018, que foi quando você... teve o seu primeiro filho. E até mesmo antes de empreender, né? O que você falaria? Eu acho não, tenho certeza. Até pensando assim, na doulagem mesmo, né? Como essa questão de, se você pudesse voltar atrás. E a minha profissão exatamente, eu escolhi essa profissão justamente por isso. Porque se eu pudesse voltar atrás, né? E me ter o conhecimento, ter essa preparação, né? Eu sei que eu entendo hoje que faz muita diferença. Seu parto teria sido diferente. Mas eu acho que o principal que a Carol lá atrás, antes mesmo da maternidade, né, tinha muita autoconfiança, né, de é isso que eu gosto, é isso que eu quero e tal. E com a maternidade e com a comparação também do empreendedorismo, tudo isso, a gente acaba, né, olhando pra jornada do outro e falando, mas tá dando certo, né? Por que aqui não anda e tal? A gente vai perdendo essa autoconfiança. Eu acho que a gente vai falando assim, mas será que é isso mesmo? Mas será que é pra mim mesmo, né? E eu acho que eu falaria pra mim ter mais
preservar mais isso, porque no fim faz sentido, é o meu propósito, mas a gente vai perdendo essa autoconfiança, então acho que isso, até mesmo na maternidade, assim, pra vida, pra né? tudo, né? Serve pra tudo, porque a gente vai receber crítica, a gente vai receber né, pessoas de visões diferentes, e a gente vai se questionar muito, né? Mas eu acho que insistir nisso, de ter uma autoconfiança, de lembrar do propósito. Sim. Sempre. É muito louco isso, né? Eu sempre falava isso na terapia, sobre como eu sempre fui uma jovem revolucionária, que queria mudar o mundo, que acreditava muito na própria força. Mas aí a gente vai conhecendo o mundo, né? A gente entra no mercado de trabalho, aí a gente conhece pessoas, e aí a gente se frustra, e aí a gente erra, porque a gente é ser humano. E aí parece que as coisas vão mudando, né? A gente começa a perder a nossa confiança. E a nossa leveza também, eu acho. Né? Porque a gente começa a pesar muito, né? Tipo assim, nossa, isso tem que dar certo. Nossa, isso... Sabe? A gente precisa. A gente vai Mas é que criando também um peso muito eu grande. entendo porque daí, se a gente pegar e olhar por essa ótica, a gente tem mais responsabilidades, tem mais coisas em jogo. Né? Quando a gente é jovem, no máximo você expulsa da sala de aula, sabe? Se eu responder o professor militar aqui, jogar um... mas e você? Agora, no meu trabalho, se eu falar pro meu chefe, eu não concordo com isso. É muito provável. Exato, é muito provável que eu vá embora. Então, assim, a situação de empreender, acho que vai muito disso também, né? De começar a perceber que as coisas têm um peso maior, né? E isso traz ainda mais cobrança. Culpa. Mas não, para de ficar Mas é uma louco delícia. com isso. Empreenda. É muito bom. Mas tudo tem coisas boas e coisas ruins. Claro. Né? A gente precisa levar em consideração tudo e colocar dentro de uma balança, porque nós somos adultos funcionais. Essa é a ideia. E se a gente tá aqui, gente, empreendendo até hoje, é porque porque é bom. Senão a gente já estaria fazendo outra coisa. Desistido. Teve alguma escolha que você fez nessa jornada por pressão externa, por medo, que você mudaria alguma coisa? No meu trabalho, tipo, na minha profissão. Eu acho que no começo, a gente, como eu falei, da questão de ir pra parto e falar assim, mas será, né, que eu vou conseguir ajudar essa mulher se eu não passei por isso? Mesmo tendo conhecimento. E mesmo, né, vamos pensar aqui que a gente tem a maioria de obstetras homens, né, e eles ajudam as mulheres a parir e tudo mais, e ninguém duvida disso. Mas, óbvio, a gente sempre vai, né, se comparando e tal. Mas eu acho que no começo a gente duvida muito, né? Mas eu não tenho experiência, por exemplo. Mas talvez não seja isso, talvez eu não seja tão, sabe? E aí essa questão me levou a, tipo, vou cobrar mais barato, então. Vou fazer de graça, porque onde já se viu cobrar por isso. Nossa, no ramo da dolagem tem muito isso também. De tipo assim, mas... em todo ramo. Mas se você faz por amor, então por que você vai cobrar? Entendi. Né? Daí paga o boleto com amor. Sim, não, eu entendi. Mas, assim, porque óbvio. É uma profissão mais pelo cuidado, né? Pelo, tipo, a gente fala muito que é um dom, né? E aí as pessoas confundem muito, né? De você fazer de graça, de você cobrar barato e tal. Então, acho que esse foi uma das coisas que eu fiz por medo, sabe? Por medo de achar que, tô muito iniciante ainda, tal. Então, eu acho que se você tá começando agora, não pense assim. Nossa, por favor, não. Gente, porque... não. O que faz o seu valor não é só a tua experiência, né? Isso vale muito, com certeza. Mas é o tempo que você dedicou pra chegar onde você tá hoje. Entendeu? Eu estudei aqui, eu fiz... um curso, eu sou autodidata, eu estudei sozinho, eu coloquei meu tempo dentro disso para poder aprender e exercer essa profissão. É o teu tempo, é parte da sua vida, né? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você escolheu fazer isso. Então, acho que a gente tem que se valorizar mais nesse sentido, né? Pra não cobrar pouco. Tipo assim, uma coisa que eu sempre ouvi também, né? Mas olha, você tem o conhecimento, né? Tanto que se você falar... É que pra você, quando você já sabe sobre aquele assunto, você pensa assim, mas sei lá,
né? Mas aí você conversa com uma O pessoa pouco. leiga Uhum. e você vê o quanto aquela pessoa vai se beneficiar com o teu conhecimento. Sim. Então, é aí que a gente tem que, sabe, voltar naquela questão da autoconfiança, de falar, olha... Isso é muito real. Eu lembro muito bem de quando eu comecei, né, no digital, fazer posts, etc. E aí eu postava coisas básicas, né, que pra mim eram básicas. Então, tipo, o que é um nicho? Pá, eu falei, será? Que postinho mequetrefe. Mas era muito real. Tem gente que não sabe o que isso significa. Né? Claro que daí você tem toda a sua escolha de público ali, se é um público mais qualificado, se não é. Mas a ideia aqui é que sempre você vai ter algo a agregar a alguém, né? O seu conhecimento sempre vai valer alguma coisa para alguém que não sabe que você sabe. Exatamente. Né? E aí a gente tem que entender que a pessoa, ela tá investindo em como se fosse um acelerador ali, né? Pro conhecimento dela, então... Se você não cobra, se você não tem dinheiro... teu conhecimento vai parar mesmo. Porque você precisa investir, né? Isso. O último quadro, ele vem muito sobre uma questão de mentora. Então, você aqui é uma mentora para outras empreendedoras e o seu conselho, a sua dica, ela vale ouro. Então, dica de ouro. Próxima pergunta, qual dica você daria para uma mãe, né, que está começando a empreender agora ou está pensando em empreender? Bom, se você tá pensando em empreender, eu digo que vale a pena. Vale a pena porque, apesar disso que eu falei, de ser ali um processo, de você precisar de qualquer forma, gente, você vai precisar se dedicar, né? Dedicar tempo, dedicar financeiro também, né? Vai precisar, mas... vale a pena, né? Que nem a gente tá falando de propósito. Então, o retorno é muito maior, né? Quando é um propósito. E eu acho que a dica de ouro é talvez saber gerenciar o tempo. E se planejar, assim, porque, como eu falei, às vezes a gente fica nessa culpa, né? De, eu preciso ficar com meu filho, mas eu tô aqui trabalhando, né? Ou, eu tô aqui com meu filho, eu devia estar trabalhando. Nos dois lugares ao mesmo tempo. Você tá sofrendo o tempo todo. Então, assim, eu acho que saber pegar o seu tempo e dividir e falar assim, não, sei lá, seu filho estuda de manhã ou seu filho estuda à tarde. Então, o tempo que ele vai ficar na escola, né? Você dedicar ao trabalho e dividir isso, né? Eu tenho... Porque a gente faz muito isso, né? Daí você fala assim, eu vou trabalhar. Daí você... quando você vê, você tá ali dobrando roupa e fazendo... Sabe, assim? Então, falar assim, não, esse é o horário em que eu vou trabalhar. Esse horário eu vou cuidar da casa. Esse horário eu vou ficar com meu filho, né? Ou seu filho fica com você ainda o tempo todo, né? Igual agora eu tô com um recém-nascido aí. Então, assim, procurar... mas eu não tenho tempo, eu só tenho 10 minutos. Então, desses 10 minutos, você vai fazer o pouco que você consegue. E isso também é um conselho muito bom. De entender que o pouco... Valorizar qualquer tempo que vai você ser tiver. o que você vai conseguir e tá ótimo. Porque a constância é muito mais importante do que... Isso foi uma coisa que foi importante eu entender também. De saber que o feito... era melhor do que perfeito. E às vezes a gente quer fazer tudo perfeito mesmo. Mas não existe na isso. maternidade, no empreender, né? A gente quer fazer o máximo. E às vezes não vai dar, tá? Às vezes você vai conseguir fazer Spoiler. 10%. Spoiler. Não vai dar. Mas faz o que dá e que vai dar certo. Porque a constância é a chave. Nossa, essa questão do tempo. Eu lembro assim, eu vim de uma vida CLT, né? Então, eu trabalhei, desde os 14 anos eu trabalho, e depois eu fui empreender. E aí eu lembro de no CLT, eu trabalhar, às vezes eu trabalhei no comércio muito tempo, trabalhar até 10 horas da noite. Porque tinha que trabalhar. Até 10 horas da noite, né? Época de Natal, final do ano. E tava lá e trabalhava de segunda a sexta, sábado também. Mas aí, pra mim, sabe, às vezes a gente não cumpre, a gente parece que... Pro outro eu faço, pro outro beleza, eu tô fazendo. Nem é pro que eu amo, nem é pro meu próprio negócio. Mas aí, quando é pro meu próprio negócio, sabe, a gente às vezes, que nem você falou, eu tenho 1 milhão de coisas do trabalho pra fazer, e aí eu tenho também outras coisas, eu quero gravar um story, sei lá, quero fazer conteúdo pro meu negócio, mas aí eu vou limpar a casa.
Eu quero fazer isso? Não. Por que eu tô fazendo isso? Mas é por pressão também, né? Por essa questão de a gente querer preencher ali as expectativas da sociedade e do outro ali, né? Então, e que nem a questão de ser produtiva no trabalho. Aí você precisa produzir, você tem que estar ali, né? Tem muito agora. As pessoas falam, você tá procrastinando, né? Daí a gente fica, ai meu Deus, tô procrastinando. Ai meu Deus, aí começa a ficar Aí você não faz mais procrastinar. nada. Então, assim, tem que tomar cuidado com tudo, né? Você eu acho que, então, a dica de ouro seria isso. Você entender que conseguir planejar, assim, né? A sua rotina ali de trabalho. Porque o empreender, apesar de ser muito mais maleável, Você precisa ter essa... se planejar. Você precisa ter essa... Gerenciar. Né? Essa rotina. Então, acho que gerenciar o tempo e se planejar, né? Ó, esse é o horário que eu trabalho, esse é o horário de limpar a casa e lidar com isso, gente. Aceitar que alguma... Entendeu? Não vai ser 100% em tudo. Eu acho que ainda mais pra jornada de mãe, né? Acho que é em dobro ainda isso. Com certeza. Que nem sobre a maternidade. Você nunca vai ser a mãe perfeita. Isso não tem como. É uma meta inatingível, assim. Então, aceitar. Quanto antes você aceitar, Mais cedo você fica de boa. Pra gente finalizar, o que significa pra você ser uma pessoa que faz acontecer? Eu acho que isso casa muito com o que eu falei sobre a constância. Sobre isso de você fazer um pouquinho e falar assim, não tá perfeito, mas eu tô caminhando, né? E como é um processo, vai surgir muito, né? Às vezes você vai precisar desacelerar, às vezes você vai precisar parar. Isso já aconteceu comigo algumas vezes aí na minha jornada, aí na minha carreira de doula. Então, às vezes, a maternidade me fazia desacelerar, né? Ou então, alguma coisa, né? Alguma questão ali pessoal. Então, como, por exemplo, ano passado eu vivi o luto, né? De perder um bebê. E isso me fez desacelerar. Mas entender que isso também faz parte do processo. E tudo vem pra somar ali na tua jornada, né? E tá tudo bem você desacelerar um pouquinho, você dar 3 passos pra trás e depois você voltar. E eu posso garantir que vai dar certo. Então é só você, eu acho que ter constância, fazer acontecer. Perfeito. Eu acho que às vezes a gente confunde um pouco o conceito da constância, né? Porque a gente acha que constância é fazer sempre a mesma coisa todos os dias. Mas na realidade é fazer todos os dias, né? Exatamente. Seja hoje você vai fazer 10%, amanhã você vai fazer 100%. E depois de amanhã você vai fazer 50%. E tá tudo bem. Isso é constância, né? Você se manter no objetivo. Às vezes não vai ser a mesma quantidade todos linear, os dias. Mas é um processo. E o efeito vai surgindo, né? Ele não é porque você hoje eu não, sei lá, hoje eu não fui 50%, né? Hoje eu não fui 100%. Mas o efeito, ele vai vindo, gente. Ele vai chegando. E o importante é isso. Acho que é se manter firme ali no seu propósito e ser constante. Que lindo! Eu amei o primeiro episódio. Não podia ser mais especial. Quero agradecer a sua presença. Você não tinha muita escolha, Não né? tinha. Eu ia obrigar ela a vir. Falar, não quero, não interessa. Vai vir. Entendeu? É isso. Mas eu adorei, amei. Gostou? Já quero vir mais. Pode me chamar. Não. Tira ela daqui. Tira ela. Não é sobre isso. Gostei. Mas que bom que você gostou. Faz seu merchan aí pra galera, onde te encontra, seus conteúdos. Bom, pode me seguir no Instagram, @carolfosório. Eu também tenho alguns cursos digitais, então hoje a minha agenda tá fechada pra doulagem presencial, mas eu tenho um curso de preparação pro parto. Óbvio que ela tem, né? Ela tem uma irmã marqueteira. Querida, tenho tudo. Tenho e-book. E aí lá no Instagram você consegue acompanhar. Eu faço bastante conteúdo voltado pra gestação, pra parto, amamentação. E agora tô compartilhando também um pouquinho da minha maternidade. Com o Gaelzinho. Com o Gael, se você quiser ver bebês fofos. Ai, tem muito. Conteúdos nada anticoncepcionais, então. Aviso. Que bom, tô feliz. Gente, sigam a página aqui do Ela Pode, Ela Faz.
Siga a gente lá, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Nós estamos também no Spotify. E não perca, porque só vai melhorar, cara. Cada vez mais eu quero trazer vários insights aqui pra você, empreendedora. E agradeço a sua audiência. Beijinhos!